um órgão que julga crimes que toda a comunidade internacional está interessada em que sejam punidos. Tamanha a sua gravidade. É o caso aí dos crimes contra a humanidade, né? Expressão que designa atos desumanos contra uma população civil, que causem aí intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física, ou a saúde física ou mental. Além disso, para serem considerados contra a humanidade, esse ataque contra a população civil tem de ser generalizado e realizado aí em larga escala, ou deve ser sistemático, compreendido e cometido de forma organizada e persistente. Quem comete o crime deve ter conhecimento de que o ataque se insere num contexto mais amplo de uma política aí que é estatal ou de uma organização, ou no caso de um presidente, por isso que chama o Bolsonaro de genocida, porque segundo esses que acusam o Bolsonaro de genocida, teria sido algo intencional, feito com que o Estado brasileiro, de alguma forma, incentivasse a população a sair de casa, se expor ao vírus, porque se expondo ao vírus se atingiria a imunidade de rebanho, mas para atingir a imunidade de rebanho, você teria perdas de 0,5% a 1% da população. E aí, segundo dados e registros nacionais, morreram cerca de quase 700 mil pessoas no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes é 1% da população. 1 milhão de habitantes seria 0,5%. Então, quase 0,5% da população brasileira morreu de Covid-19. Então, isso teria sido um genocídio, segundo aqueles que acusam o Bolsonaro, né? Com base no exposto, as condutas listadas a seguir podem ser consideradas exemplos de crimes contra a humanidade, à exceção de uma, assinale. Olha só, essa parte aqui é chamada de comando da questão. A parte final. Ele vai mandar o que você tem que fazer. Essa parte é a mais importante, porque a partir dela que você deve saber o que você deve procurar aqui. Então aqui está, a exceção. Você pode ler aqui e achar que tudo isso aqui é genocídio, né? Aí você fala, peraí, qual que eu vou escolher? Na verdade, estou pedindo a exceção. Qual disso aqui que não é considerado genocídio? Então, é exceção. Extermínio de grupos indígenas é genocídio? Sim. Você matar uma comunidade, uma sociedade, uma tribo indígena inteira, isso é considerado genocídio, né? Um crime contra a humanidade. Escravização de trabalhadores, desvio de verbas e fraude, né? Escravização de trabalhadores é um crime também, aí pode ser também, porque a escravidão hoje é considerada uma forma de trabalho aí proibida internacionalmente, no mundo inteiro, apesar de que ainda existe. Tem escravidão por dívida no Brasil, tem escravidão ali que acontece ainda, infelizmente, no nosso país, de vez em quando, e resgata-se pessoas em trabalho análogo à escravidão no nosso país, no Brasil, e não só no Brasil, na África, no mundo inteiro tem. Isso é encontrado no mundo inteiro. Desvio de verbas e fraude no erário público, tortura e violência sexual dirigida a um determinado grupo, perseguição de um grupo em razão de sua identidade. Qual que é a alternativa aqui incorreta em relação aos crimes contra a humanidade? Ou genocídio, ou coisa similar, né? Jorge Alberto e Valdinar, é isso mesmo, letra C, Valdione, Ana Paula Queiroz, letra C, né? Desvio de verba e fraude no erário público tem nada a ver com crime contra a humanidade, ou crimes aí contra a comunidade internacional, então não tem nada a ver com isso, né? Então esse Tribunal Penal Internacional, ele não julga esse tipo de crime. E esse tipo de crime, de desvio de verba e fraude no erário público, quem deve julgar é a justiça do próprio país, não esse Tribunal Penal Internacional. Então, desvio de verbas e fraude no erário público são crimes contra a administração pública. Isso foi de graça também, né? E não um crime, né, que possa ser julgado aí pelo Tribunal Internacional, que julga crimes aí contra a humanidade, contra a comunidade internacional, genocídio. Né? Então, o artigo 7º do Tribunal Internacional, ele define como crime contra a humanidade as seguintes condutas: homicídio, ou seja, matar, né? Extermínio, exterminar uma comunidade inteira, escravidão, trabalho escravo, deportação, transferência forçada de populações, então é crime também contra a humanidade, encarceramento ou outra provocação grave da liberdade física em violação às normas fundamentais do direito internacional. Então, se você prender alguém sem ou privar a pessoa de liberdade, isso também, sem um justo julgamento ali, sem um devido julgamento ali com direito de defesa, todas as previsões legais, isso também é considerado errado. Tortura, estupro, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada,
esterilização forçada e outros abusos sexuais de gravidade comparável, perseguição de um grupo ou coletividade com identidade própria, fundada em motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos, de gênero, como definido no parágrafo 3º, ou outros motivos universalmente reconhecidos como inaceitáveis conforme o direito internacional, em conexão com qualquer ato mencionado no presente parágrafo ou com qualquer crime da jurisdição deste tribunal. O desaparecimento forçado de pessoas, o crime de apartheid existiu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos teve apartheid, até a década de 60 ali, inclusive o Martin Luther King luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Lá tinha banheiro público para negro e branco separado, bebedouro para negro e branco, lugares para branco sentar no ônibus, né? Não tinha lugar para negro sentar, as escolas do negro podiam frequentar a mesma escola que o branco, e assim por diante. Existiu também na África do Sul, apartheid, né? Inclusive nos Estados Unidos até hoje tem bairros negros e bairros de branco lá nos Estados Unidos. Outros atos desumanos de caráter similar que causem intencionalmente grande sofrimento ou atentem gravemente contra a integridade física ou a saúde mental ou a saúde física, aí entra o que acusam o Bolsonaro de genocídio, né, contra a saúde física da sua população, ao prescrever, ao dizer que a cloroquina, ao defender a imunidade de rebanho, inclusive colocar isso como política estatal de governo, né? Desde que praticados no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento aí desse ataque. De todos os crimes apresentados, o único que não é crime contra a humanidade está disposto na letra C, pois este trata-se de um crime contra a administração pública, né? O gabarito estão C, desvio de verbas e fraude no erário público é igual a crime de governo contra o Estado, né? Entre final de outubro e início de novembro de 2021, Glasgow, na